Na aula de hoje, a gente vai aprender a calcular aproximadamente raiz, por exemplo, de 1,1 usando derivada e entender um pouco porque que para ângulos pequenos, seno de θ pode ser aproximadamente igual a θ. Para isso, a gente vai ter que aprender sobre aproximações lineares e diferenciais, a gente vai usar na aula que vem. Então, aqui, o que é que nós temos aqui na situação? Eu tenho uma função que está aqui descrita, y igual a f de x, nessa curva aqui, em azul. E em torno de um ponto, né, em que aqui eu tenho o A, ele me fornece um f de A, certo? Então, em torno desse ponto aqui, eu posso traçar uma tangente. E essa tangente, ela é aproximadamente igual ao valor, de forma linear, ao valor não linear de outras funções. Então, o que a gente tem, assim, né, de modo geral? Quando a gente vai linearizar em algum torno de um ponto, é como se a gente desse um zoom, e nesse zoom aqui, a gente vai calcular aproximadamente o valor em torno de um ΔX, né, em torno de um dx, como a gente conhece quando tende a zero. Então, são esses zooms em alguns pontos que eu estou calculando, né? Aí eu calculo a reta tangente e o valor de y, o valor de fx, é aproximadamente igual. Em relação à função, é aproximadamente igual ao f de a mais f' de a x menos a. A gente vai entender isso no exemplo, como é que ocorre isso. Encontre a aproximação linear local de f de x sendo igual a raiz de x para x0 igual a 1. Então, o que a gente vai acontecer aqui? Eu tenho esse ponto aqui, a função está aqui, f de x é a raiz de x, está com essa carinha aqui assim, e eu preciso achar um valor, né, aproximado de f de x. Então, qual é a ação que eu vou tomar? Bom, não sei se você lembra, mas a equação que a gente tem a tangente de algum local seria essa daqui, certo? Lembrando, quem que é esse m aqui? É o f' de x0. Tá, então, no caso aqui, x0 vale 1. Quanto é que vale o y? Ou o f de x, né? Lembrando aqui que o y é igual a f de x. Ora, para x igual a 1, isso implica que f de x é igual a 1, certo? Né? Só substituir 1 aqui, raiz de 1 é 1. Beleza. Então, esse aqui é o valor de x0 e o f de 0 ou y0, tá? F de x0 ou y0, certo? Legal. Então, para eu achar o m, eu preciso calcular o quê? O f' de x0, ou seja, eu preciso calcular o f' de 1. Ou seja, eu preciso achar a derivada de x elevado a quanto? X elevado a meio, tá? Para x igual a 1. X elevado a meio é meio, x elevado a 1 menos meio, que é igual, aí fica 1 menos meio dá menos meio, x elevado a menos meio, sobre 2, e isso a gente arruma, vai ficar 1 sobre 2 raiz de x. Se eu quiser racionalizar isso, eu posso colocar, multiplicar em cima e embaixo por x, isso vai dar raiz de x sobre 2x, tá? Então, esse aqui é o valor da derivada. Bom, quando isso é igual a 1, f' de 1, isso vai dar o quê? Vai dar raiz de 1 sobre 2 vezes 1, isso é igual a 1 sobre 2. Então, esse é o valor meio, é o valor f' de 1, tá? Então, a tangente aqui que eu tenho, y menos y0 menos 1 é igual a meio que multiplica x0 e x menos x0, x menos 1. Tá? Então, essa aqui é a nossa equação da reta daquele ponto, tangente. E aqui eu tenho que y é igual a meio de x, ou x sobre 2, menos meio, menos 1 aqui, somo os dois lados, vai ficar mais 1 aqui. Logo, y é igual a x sobre 2 mais meio. Tá? Então, esse aqui é o valor. Então, o que eu quero dizer lá do Lx? Y é aproximadamente igual a Lx. Quem que é o Lx? É esse daqui, tá? Esse aqui é o nosso L de x, é a linearização, tá bom?
Então, é aproximadamente igual. Aí, nesse caso, L de 1, x igual a 1, e isso vai ser igual a y, implica que y é aproximadamente igual. Nesse caso aqui vai bater, né? Meio mais meio, ou seja, igual a 1. Bom, Ricardo, mas eu já sabia que raiz de 1 é 1. Ok, mas você não sabia calcular aproximadamente. E é isso que a gente vai fazer agora para raiz de 1,1. Então vamos apagar tudo e vamos agora calcular para raiz de 1,1. Tá? Então eu não quero mais do 1, que o 1 ficou fácil, né? Eu quero do 1,1. Como é que a gente vai fazer? Bom, a gente vai fazer o seguinte. Lembrando, né, que o y é aproximadamente igual ao valor da linearização. Lembrando que a linearização é tirado diretamente do y quando a gente calcula a reta tangente naquele ponto. Deixa eu deixar logo aqui f' de x0 no caso, né? E x menos x0, certo? Bom, então o que é que eu tenho aqui? Lembrando que a gente acabou de fazer, né, a aproximação L de 1, né, o y é igual a x sobre 2 mais meio, certo? Então a gente tem essa informação, que seria um valor, uma linearização para f de 1. O 1,1, ele, olhando para o gráfico aqui, claro que o 1,1 vai ficar um pouquinho acima, mas ainda é muito próximo, né? Na verdade, a diferença 1,1 e 0 é de 0,1. Podíamos chamar esse erro, né? Esse erro aqui de 0,1, claro, tomando aqui por base, né? Tá aqui o nosso 1,1, tomando por base esse ponto aqui, né? Daqui para cá. Esse seria o nosso erro, tá? Um ΔX. Bom, então o que a gente vai fazer aqui? Como a gente tem essa equação, tá? O nosso y de 1,1, ou seja, a nossa raiz de 1,1, ela será aproximadamente igual a essa linearização aqui para 1,1, tá? Para 1,1. Então, deixa eu colocar aqui o 1,1, que seria 1,1 sobre 2 mais meio vai dar 1,1 sobre 2 dá 0,55 mais 0,5, logo isso vai dar 1,05. Então, a aproximação linear para y igual a 1,1 vai ser aproximado 1,05. Tá. Mas quão próximo isso é? Vamos usar a calculadora para ver isso. Que a gente vai pegar aqui, ó, 1,1 e tirar a raiz quadrada dá 1,048808. Então, vamos pegar daqui, ó, 1,0488, tá? Então, pela calculadora, num bom nível de aproximação, a gente vai ter calculadora, né? Lembre-se aqui, calculadora. A gente vai ter essa aproximação, 1,0488, tá? Aqui a gente expressa. Então, olha aqui, ó, 1,05, 1,04. 48, né? O 8 está mais próximo. Então, é um erro, evidentemente, existe uma diferença aí, um ΔY, tá? Se eu pegar 1,05 menos 1,0488, vamos fazer aqui, aproveitar que está com a calculadora aberta, menos 1,05, vai ter um erro de 0,0011, tá? 0,0011, né? Na quarta casa decimal, ou 0012. Então, é uma aproximação muito boa, né, do resultado. Então, dependendo do problema, você pode usar tranquilamente essa técnica, que ela transforma uma situação que ficaria um pouco mais complicada de forma não linear, pegando aqui uma aproximação linear com a reta tangente. Tá bom? Entendido? Vamos aqui ver. Encontre a linearização da função f de x igual a raiz de x mais 3 em a igual a 1 e use-a para aproximar essa raiz aqui, ó. Raiz de 3,98 e raiz de 4,05. Então vamos lá. Se eu quiser o valor de f de 1, eu substituo aqui, ó, 1 mais 3, eu tenho a raiz de 4, ou seja, vale 2, certo? Beleza.
Agora, eu quero saber isso daqui. Então, eu tiro a reta tangente, eu pego a reta tangente aqui, tá? Essa reta tangente, eu pego ela daqui e ela vai me dar um valor aproximado. Vai ter erro? Vai, mas é um valor interessante, tá bom? Para 3,98 e 4,05. Qual é o processo? A gente calcula o valor da reta tangente e substitui isso para achar o valor linear aproximado, tá? Então vamos lá. Lembra lá da equação y menos y0. Quanto é que vale o y0? Vale 2. Primeira derivada no local que a gente está querendo, né, linearizar, vezes x menos o x0, que nesse caso vale 1. Né? Esse aqui é o nosso x0. Tá? Então, quem é o f' de 1 é a primeira derivada disso daqui. Né? O f de x é x mais 3 elevado a meio. Quem é o f'? Qual é a derivada? Então vai ficar meio x mais 3 elevado a menos meio, porque vai subtrair, né? 1 menos meio menos 1. Então dá menos meio, vai lá para baixo. Então f' de x vai ficar 1 sobre 2 raiz de x mais 3. O que eu não vou mexer, porque não precisa, né? O f' de 1 vai ficar 1 sobre 2, 1 mais 3, vai ser raiz de 4 vezes 2, né? Então raiz de 4 é 2 vezes 2 dá 4, então dá 1 quarto. Esse aqui vai valer 1 quarto. Então y menos 2 igual a 1 quarto x menos 1. Se eu quiser aqui, y é igual a x sobre 4, né? E menos 1 quarto mais 2, logo y vai ficar igual a x sobre 4, aí dá 4 vezes 2, 8, menos 1, 7. Então, x à quarta, 7 à quarta. Tá, então, essa aqui é a reta tangente que passa pelo ponto 1, quando x igual a 1. E ela me dá um valor muito próximo, tá? Da raiz de 3,98 e da raiz de 4,05. Tá aqui a nossa equação da reta tangente. Bom, para achar raiz de 3,98, né, que é nossa raiz aqui, usando essa função, então a gente tem que tirar o 3 de x. A gente tem que tirar 3 de 3,90. A gente tem que tirar 3 do total, né, para ter o valor do x. Então, tirando aqui, ó, 3 de 3,98, a gente tem que x, nesse caso aqui, vai valer 0,98. A gente vai pegar esse valor e jogar aqui no nosso y, que é o nosso L de x, né? L de x, nesse caso, lembrando aqui que é a linearização, tá? Isso aqui é a linearização. Então, esse 0,98, L de 0,98. Então, deixa eu até arrumar isso. Vai ser o quê? 0,98 sobre 4 mais 7 sobre 4, né? 0,98 sobre 4 mais 7 sobre 4 vai dar 7,98 dividido por 4. Quanto é que é o nosso y de 3,98? É aproximadamente, é só pegar 7,98 dividir por 4, usando a nossa queridíssima calculadora. Vamos pegar aqui 7,98 dividido por 4 é aproximadamente igual a 1,995. Nesse caso não, é 1,995. 1,995. E se for para o 4,05, né? O y de quanto? Nesse caso, ó, como é x mais 3, para dar 4,05, tem que ser 1,05, tá? Então vai ficar 1,05 sobre 4 mais 7 quartos. Isso vai dar 8,05 sobre 4. Pois bem, aí faz essa divisão aqui e vai dar quanto? Vamos fazer então 8,05 dividido por 4 igual a 2,0125. 2,0125. Esse valor aqui, não esqueça, é o valor para
raiz de 4,05 é aproximadamente igual a 2,0125. Quanto que isso se aproxima de uma calculadora, né? Então, bora fazer aqui. Então, vamos lá. Se eu pegar 4,05 e tirar a raiz, dá 2,0246. Repara que é muito próximo, né? 0,1246. E se eu fizer isso para 3,98, tirar a raiz, dá 0,9949, né? E deu 1995. Então, um delta aí y, né? Um delta y de 0,001. É bem pequeno esse erro. 0,001. É um erro baixo. É claro que quanto mais você se distancia desse ponto que eu linearizei, maior será o erro. É evidente. Mas isso já está uma boa aproximação. Tá bom? Entendido? Vamos lá então compreender um pouquinho mais. Vou usar aqui agora uma aproximação em que isso vai ajudar muito, muito, muito mesmo em situações de física. Tá? Eu vou até exemplificar depois em que situação isso ocorre. Vamos encontrar então a aproximação linear de f de x igual a seno de x para x igual a zero. Então, o valor de x vai ser muito próximo de zero. Então, lembrando lá, né? Y menos y0 igual a primeira derivada naquele ponto, x menos x0. E quanto é que é o f de zero? Ou seja, seno... Quanto é que é o seno de zero? Seno de zero vale zero, certo? Beleza. Esse é o f. Esse é o f. E o f'? F' de zero vale quanto? É a primeira derivada. A primeira derivada é cosseno. Então, é cosseno de zero igual a 1, certo? Então, bora substituir aqui e vamos achar os valores. Y menos. Quanto é que é o f de zero? Ou seja, o y vale zero. Y menos zero igual a f' de zero. F' de zero vale 1. Então, coloca isso aqui. Quem é que é o x? É x, né? Menos zero. Certo? Então, y igual a x. O que é que eu quero dizer com isso? Que a linearização é igual a x. Logo, para valores próximos de zero, para valores próximos de zero, de zero, seno de x é aproximadamente igual a x. Isso é uma informação muito valiosa. Por quê? Porque em situações, por exemplo, como aplicações de pêndulo, em que eu considero o θ muito pequeno, ou seja, em que eu considero θ próximo de zero, a gente pode usar e usa em algumas demonstrações seno de θ aproximadamente θ ou cosseno de θ aproximadamente 1. E é muito comum a gente usar isso. Ó. Nesse caso aqui, se o seno de θ é aproximadamente θ, lembrando que tangente é seno sobre cosseno, então isso implica que a tangente é aproximadamente igual ao seno ou igual a θ, tá? Ou igual ao seno, certo? Que isso aqui vai dar 1, isso aqui vai dar o seno de θ, que é aproximadamente θ, e aí a gente tem que tangente θ é aproximadamente igual ao seno de θ, tá? Seno de θ. Então, guarde essa informação para quem faz o curso de física, que vai usar bastante, tá? Vai usar bastante. Por quê? Porque aqui a gente decompõe, né? A gente decompõe a força, aqui tem a força-peso, e aí vai ter o peso dependente do θ, vai ter o P seno θ, P cosseno θ, e qual é a força que essa força aqui que vai fazer com que ocorra o movimento harmônico, e aí você vai usar na dedução. Em algum momento você vai usar isso na dedução. Outra é aqui na ótica paraxial, que trata da propagação de luz por um sistema óptico centrado, que consiste de superfícies refratoras ou refletoras com simetria de rotação, em torno de um eixo comum chamado eixo óptico. E a gente vê aqui as aplicações diretas, que são os espelhos e lentes. E lembrando que lentes e espelhos, né,
são tratados de forma geométrica, então vai naturalmente aparecer ângulos, senos, cossenos e tangentes. Dá um exemplo bem simples até, formação de imagens, uso de dedução para onde vai ser o foco, de acordo com a lente, é muito utilizado. Então nós temos esses dois casos aqui de aplicação. Bom, e para terminar, use a aproximação linear local obtida em A para aproximar o seno de 2 graus e compare sua aproximação com o resultado diretamente com uma calculadora. Então a gente vai usar a calculadora para fazer este cálculo, certo? Só que tem uma situação interessante aqui que a gente tem que considerar. A questão está dando em grau, só que a gente não pode usar grau em situações dessas de medida, porque o certo é você usar radiano, tá? Então eu tenho que transformar esse 2 graus em radiano, não é difícil, basta você lembrar que π equivale a 180 graus, 2 graus é em quanto em radiano? Vou chamar grau, né? Vou chamar de G de grau. E aí vai ficar 2 vezes π, G vezes 180, então grau em radiano vai ser 2π dividido por 180 ou π sobre 90. Então esse é o valor. E esse valor π sobre 90, ele dá quanto? Né? Que é o grau em radiano. Então vai ser assim. Vamos pegar aqui esse espaço aqui. Seno de π sobre 90 é aproximadamente π sobre 90, certo? E quanto é que vale π sobre 90? Vamos usar a nossa calculadora. π dividido por 90 é igual a 0,0349. Então, o valor π sobre 90 é aproximadamente 0,034, tá? 0,0349, 0,035, assim vai. E se eu calcular na calculadora π sobre 90 ou seno de 2 graus? Tá? Então vamos lá aqui, trigonometria. Então vamos lá. Seno de 2 é igual a 0,03489. Tá? Então, seno de 2 graus é aproximadamente 0,0348. Tá? Então, muito próximo. Se eu quiser também colocar na calculadora em radiano e calcular π sobre 90, também vai dar isso. Então, aproximação muito boa, né? Quando o ângulo é muito pequeno, seno de x é aproximadamente x. E o cosseno de x vai ser aproximadamente 1. E a tangente de x vai ser seno de x, x. Tudo bem? Isso tem que lembrar, vai ser dado em radianos, tá? Não esqueça, porque radiano a gente usa para medida. Não vai ser em grau. Beleza? Então, essa foi a aula. Na aula que vem a gente vai falar um pouco mais sobre diferencial e erro. E até a próxima.